Passo a palavra agora ao senhor Rudinei Marques para a sua exposição, presidente do NACON Sindical. E é um momento mais do que oportuno, não só porque hoje se comemora aí o aniversário de 10 anos da Controladoria, com esse nome, é verdade que o órgão é mais antigo, mas com esse nome surge lá com a Lei 10.683, em 28 de maio de 2003. Então é bastante oportuno que estejamos comemorando nesse momento, mas não só por isso. Não só por isso. O momento é oportuno porque a própria Glória já falou, nas últimas semanas, nos últimos meses, os órgãos de controle têm sofrido uma investida pesada de todos aqueles setores que não admitem o controle do patrimônio público e dos interesses da sociedade. Só na semana passada, nós assinamos 2 notas, uma foi em conjunto com a NDC, em relação a investidas no Ministro dos Transportes e algumas outras figuras da República que diziam simplesmente que o Tribunal estava impedindo os investimentos públicos no país. E depois, na sexta-feira, nosso próprio sindicato sozinho assinou uma nota em resposta às investidas do diretor da COP, da UFRJ, que disse simplesmente que a CGU queria inviabilizar os investimentos em pesquisa científica e produção nessa área no país. Pois bem, eu quero ler só 2 parágrafos dessa nota, porque é o momento da gente registrar, que nós precisamos nos organizar para dar uma resposta à altura do que esses setores estão investindo. Lembrem da própria PEC 37, que quer tolher as atividades do Ministério Público. Então, TCU, CGU, Ministério Público, nós precisamos nos organizar. Ontem eu saí aqui do Congresso à tarde, vinha chegando um carrinho, um caminhão de livretos com as ações que o Ministério Público já fez na última década, que resultaram em punições exemplares e tudo mais. Bom, nessa nota nós dizemos, basicamente não vou ler toda ela, mas o seguinte: ao vociferar contra a CGU, o diretor da COP ataca em verdade toda a sociedade brasileira. Iniciativas como o Portal da Transparência, a Lei de Acesso à Informação, as ações correcionais que já resultaram desde 2013 em punições expulsivas aplicadas a 4.293 agentes públicos, a centenas de operações especiais realizadas isoladamente ou em parceria com o Ministério Público e a Polícia Federal, a Lei 12.813 de 2013, agora da semana retrasada, que pune conflitos de interesse no Poder Executivo Federal, formulada pela CGU e publicada na última sexta-feira, são conquistas irrevogáveis da sociedade entre as quais não se admite retrocesso. A corrupção é um fenômeno humano ao qual, em hipótese alguma, estão imunes aqueles que detêm o título de doutor. Não é porque Einstein esteve na COP em 1925 e almoçou com seus dirigentes que a CGU vai deixar de fiscalizar uma entidade desse porte, que recebe recursos privados, é bem verdade, para financiar atividades do Estado, mas o controle que você está tendo. Por fim, até que tenhamos uma sociedade desenvolvida bastante a ponto de colocar o interesse público acima dos desejos pessoais, o Estado não pode prescindir de instrumentos eficazes de controle que garantam a correta aplicação de cada centavo arrecadado dos cidadãos. Nesse sentido, os auditores da CGU, por nós representados, com a competência que lhes é característica, continuarão prestando serviços de excelência, como a sociedade exige e merece. Eu vou deixar uma cópia para o presidente da CLT. Peço que seja dada ampla divulgação nas redes virtuais do Congresso. Bom, a ideia nossa era fazer, nesta audiência pública, proposta do próprio deputado Lincoln Portela, quando o visitamos, lá no dia 24 de abril, se não me engano, fazer um balanço desses 10 anos em termos de erros e acertos.
nós vamos aqui tentar pontuar justamente essa questão. Vamos mostrar que houve avanços, é claro, como já foi exposto aqui nessa mesa, mas temos muito que avançar em outras áreas. Vou começar com acertos. Acredito que a questão da inovação, da criatividade, numa área em que é muito difícil ser criativo, né? Porque a gente olha para a auditoria, fiscalização, parecem coisas pesadas que não tem mais nada de novo a ser feito. Pelo contrário, tem muita coisa a ser ainda produzida. Tem até um folder, agora cheguei o nosso colega Jerry Ed Coelho, que foi o chefe da CGU do Rio Grande do Sul, quando eu lá trabalhava, e ele tem uma proposta lá da CISET Presidência da República de auditoria participativa. Foi feita uma primeira iniciativa lá por conta das obras da Copa na cidade de Natal, e é uma forma de integrar a sociedade no processo auditorial. Iniciativa que nós passamos até o folder para a CLP, para que possamos trabalhar em conjunto e, se for possível, criar alguns normativos para fundamentar essa atividade por meio dos controles, dos órgãos de controle. Mas a questão da inovação, da criatividade, ela é evidente se a gente dá uma passada lá no próprio portal da CGU. O portal da transparência, programa de fiscalização a partir de sorteios públicos, a lei de acesso à informação, a estruturação e fortalecimento dos sistemas de correição e ouvidoria em âmbito federal e várias outras iniciativas. Já foram muitas delas referidas aqui, não convém repetir, até porque o tempo é curto, mas várias iniciativas nessa linha. Outro ponto que é um acerto inegável é a questão da transparência que logrou, né, com a qual a CGU logrou uma grande credibilidade junto à população e os outros órgãos parceiros, né, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal. Os relatórios de auditoria, eles são públicos, eles estão na página da CGU, com respostas à sociedade. E isso é uma conquista inegável e não se admite retrocesso. Só temos o que avançar nessa direção. Parcerias e articulação social. Vários entes da sociedade civil organizada constituíram ao longo desses 10 anos uma parceria forte com a CGU, que realizou em 2012 a primeira Consocial, que reuniu mais de 2.000 delegados da sociedade civil em Brasília no ano passado. Quase 3.000 municípios se integraram nessa atividade e produziram várias diretrizes que agora passam a constituir um norte de ação para a CGU e para o Estado como um todo. Programas específicos de fortalecimento de gestão, estímulo ao controle social, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Então, várias iniciativas que mostram de forma contundente essa parceria, essa articulação com várias entidades aí da sociedade civil. Então, para ficar por aqui nos acertos, o tempo corre rápido, nós vamos entrar em alguns problemas que precisam ser enfrentados. Hoje, a maior parte do orçamento da União não sofre qualquer fiscalização. Pensem nos 45% de juros, amortização e rolagem da dívida, serviço da dívida. Nada disso é auditado. Apesar de nós termos tido aqui no Congresso em 2009, 2010, uma CPI da dívida que levantou vários problemas. Propriedades, irregularidades, títulos já quitados, que o Brasil ainda continuava remetendo divisas para o exterior. Então, quase a metade do orçamento não sofre nenhuma fiscalização. Nós temos também um problema muito sério no âmbito da CGU, que é em relação às auditorias na área da saúde de média e alta complexidade. Ora, o DENASUS está quebrado. O DENASUS, nós até hoje teríamos aqui a presença da colega Jovita, que foi presidente do Sindicato dos Auditores do SUS. Ela luta para a criação de uma carreira. Hoje não existe uma carreira. Então, o
Ordenasus não audita, a CGU não audita e 40% de todo o recurso da saúde que é destinado a média e alta complexidade quase que não sofre auditorias. Nós precisamos avançar nessa questão. A questão do orçamento é um problema gravíssimo, o deputado Lincoln Portela já citou aqui. A CGU trabalha com um orçamento muito enxuto, isso impede investimentos, aquisição de equipamentos. Tem colegas do Norte, sabendo que nós viríamos para a audiência, eles pediram para eu enfatizar esse ponto. Colegas vão fazer auditorias, fiscalizações em municípios distantes, como Belancha, passam pelas maiores dificuldades, às vezes sem um rádio de comunicação, ficam à deriva. Então isso é inadmissível. E a CGU vem com um orçamento congelado há muitos anos, sem condições de investir numa área assim, controle tem que investir pesado, treinamento, capacitação, equipamentos de ponta, sistemas informatizados. E sem dinheiro, como é que se faz isso? Então, sem investimento, não tem como fazer um controle à altura daquilo que a sociedade espera. E agora, eu vou entrar numa das questões que é mais sensíveis e mobilizou boa parte dos colegas que estão aqui com as camisetas da comissão de aprovados do último concurso da CGU. O que nós hoje, aliás, estamos divulgando um panfleto que deve estar sobre a mesa de todos, com o quadro de pessoal aprovado da CGU e o número de servidores efetivos, mostrando de forma cabal e irrefutável que mais da metade desse quadro não está preenchido. Então, nós precisamos tomar uma medida urgente para resolver essa situação. Isso tem acarretado problemas tremendos no âmbito do controle. A sobrecarga de atividades é violenta. Nós fazemos hoje auditorias que demandariam muito mais tempo e alocação de homem e hora. E por não termos pessoal, muitas vezes temos que fazer um trabalho muito pontual, quando situações ensejariam um trabalho mais profundo. É impossível, por exemplo, fazer uma auditoria num grupo hospitalar de Conceição, que eu já auditei várias vezes lá no Rio Grande do Sul, numa Petrobras ou numa Universidade Federal, com uma semana de trabalho de campo. Não tem condições. São orçamentos gigantescos, 600, 700 milhões, 1 bilhão, para vir em uma semana. Isso não tem condições. Então nós precisamos realmente completar esse quadro de pessoal. O ministro Jorge Raj, em 2011, ele pediu 600 vagas, o planejamento autorizou 250, que não são nem a metade do número de evasões que nós tivemos desde o último concurso, que foi em 2008. Saíram 600 servidores, nós tivemos agora o ingresso de 250. Além disso, nós tivemos desde a autorização do concurso 35 vacâncias. Então, 635 vagas que tem que ser imediatamente preenchidas para nós conseguirmmos repor aquele quadro que tínhamos lá atrás. Então não adianta, seja, o crescer em termos de acúmulo de funções e o número de servidores cair vertiginosamente como vem caindo nos últimos 5 anos. Então, o deputado já nos atendeu, recebeu a comissão de aprovados, encaminhou o seu requerimento para indicação ao Ministério do Planejamento. Pedimos que a própria SLP faça reforce esse pedido à ministra Miriam Melchior, porque sem pessoal não tem como nós termos um controle de excelência. E além do cargo de TFC, nós temos um problema com o cargo de técnico, que hoje está sendo levado à extinção. Aquela tabelinha lá dá um quadro preciso. Nós teremos, pelos nossos cálculos, daqui a 5 anos, apenas 100 técnicos na CGU. Ora, os técnicos, vamos olhar agora, fez uma retrospectiva da situação, nós precisamos olhar lá para trás, para vermos que os técnicos, por muitos anos, foram a maioria e carregaram o controle interno nas costas. Os técnicos têm um papel fundamental. Os técnicos têm um papel fundamental nesse órgão e estão sendo empurrados para a extinção. E as atividades de média e baixa complexidade, como não tem técnicos, são assumidas por auditores. Então, a CGU teria a obrigação de zelar
patrimônio público acaba desperdiçando dinheiro, porque ao invés de contratar técnicos para desempenhar essas atividades, faz com que os auditores as assumam. Mais essa questão do desvio de função, que nós vamos entrar daqui a pouco. Eu vou acelerar um pouco. O salário inicial do técnico de R$ 5.663 não é completamente defasado, não é atrativo. Então nós precisamos melhorar a tabela remuneratória e outras demandas dos técnicos, como a exigência de nível superior. Várias carreiras já resolveram essa situação. Eu era dirigente do Sindicato de Receita em 99, quando a Receita passou a exigir um nível superior para ingresso no cargo de técnico. E nós até hoje não conseguimos resolver essa situação do controle interno. Mas vou acelerar um pouco, porque... E com isso eu já vou encaminhando o encerramento. Nós precisamos, deputado Lingo Portela, consolidar a legislação que ampara as funções da CGU. Eu citava há pouco tempo a Consocial, que foi realizada no ano passado. Uma das 5 propostas mais votadas da Consocial foi o fortalecimento da CGU por meio de uma lei orgânica. Nós conversamos já há muito tempo com a Casa e nunca surge um momento político adequado para que esse projeto seja encaminhado para o Congresso. Pois bem, deputado, então hoje o sindicato entrega em suas mãos para que nós possamos avançar nessa discussão aqui dentro do Parlamento no anteprojeto de lei orgânica para a CGU. Acreditamos que podemos fazer uma audiência exclusivamente para discutir essa questão. Temos muito o que avançar em termos de fortalecimento da CGU e a lei orgânica é inadiável. Em termos da carreira, já conversamos várias vezes com o Dr. Higino e acreditamos que estamos amadurecendo um projeto de atribuições e nível superior para o técnico, como eu havia citado há pouco. Acho que essa questão vai evoluir sim. Conversamos com o pessoal do Tesouro Nacional semana passada, estivemos reunidos com os coordenadores e ficamos de chamar uma reunião entre CGU, Tesouro Nacional e sindicato para que pudéssemos então avaliar o projeto de lei que está sendo gestado para resolver essa questão. E nomenclatura, que é uma briga histórica também na nossa carreira, porque o termo analista já não diz nada daquilo que nós realizamos. Então, é uma demanda antiga que está bem encaminhada com a CGU, a alteração da nomenclatura de analista para auditor. Bom, temos uma proposta também que acreditamos pode ser mais bem tratada no âmbito da própria CGU, de criação e efetivo funcionamento da Comissão de Coordenação de Controle Interno. Por quê? Há uma previsão do Decreto 3591 de 2000, mas até hoje a comissão não foi instituída e não está funcionando a pleno. Por que eu digo isso? Porque nós temos que pensar o controle em articulação com a sociedade civil, mas nós temos que pensar internamente também, constantemente, para que nós pudéssemos ter esse rol de inovações. Foi preciso muita discussão, pensar muito em conjunto sobre determinadas atividades. Então, acreditamos que está na hora de instalarmos a CCI. E por último, realizar processos de seleção interna. Tem vários outros pontos, mas eu acredito assim que a CGU, como algo que prega a transparência para o público externo, para os órgãos da administração pública, internamente ela não tem como não agir de forma totalmente transparente. Então, acreditamos que a CGU pode criar mecanismos de seleção, dando uma transparência total ao preenchimento de cargos em comissão. Esse é um ponto que, com certeza, nós podemos evoluir muito. E, por fim, não poderia deixar aqui de registrar um agradecimento. Podemos citar várias pessoas, mas acredito que 2 delas estiveram intimamente ligadas a esse sucesso que a CGU teve nos últimos 10 anos.
E a primeira é o nosso ex-ministro Valdir Pires, que hoje retomou a vida parlamentar e está vereador em Salvador, inclusive está enfrentando uma parada muito difícil hoje lá na Câmara. O ministro Valdir Pires deu uma contribuição extremamente importante para que a CGU fosse o que ela é hoje, e fica aqui o registro do nosso agradecimento. Uma outra pessoa que contribuiu muito também, nós não poderíamos deixar de mencionar o seu nome, que aliás é servidor do Senado Federal, é o Dr. Luiz Navarro, secretário executivo por muitos anos da CGU, antecedeu o Dr. Regina, e uma pessoa que contribuiu muito para que o controle atingisse esse grau de excelência que a sociedade hoje comemora. Então, meus amigos, encerro por aqui e agradeço a atenção.